Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui é só o começo. O texto de hoje ele se encontra em Marcos, no capítulo 12, do verso 38 ao verso 40, que diz mais ou menos assim: Jesus também ensinou cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posses dos bens das viúvas de maneira desonestas e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Em Marcos 12, nós nos deparamos com vários tipos de líderes religiosos judaicos revezando-se na tentativa de fazer Jesus dizer algo que pudesse ser usado contra ele. Você vai ver do verso 13 ao 17 fariseus, do verso 18 ao 27 os saduceus e um dos mestres da lei religiosa em Marcos 12, do 28 ao 34. É evidente que todos fracassaram. Cada um desses líderes religiosos tinham o seu conjunto específico ali de regras, normas e maneiras de viver. O problema é que esses tipos de religiosos, eles não desapareceram. Muitos deles estão sentados nos bancos das igrejas que frequentamos nas comunidades nos dias de hoje. Você é religioso, legalista, julgador, obstinado ou duro com aqueles que não cumprem as regras que você impõe? Isto é, você é um fariseu dos tempos modernos? Um grande amigo meu, líder de uma igreja, ele costumava dizer assim: eu sou um fariseu em recuperação. E aí eu pensava, aí está um homem honesto. Mas talvez você não esteja sequer em recuperação. Talvez nem se dê conta de suas tendências farisaicas. Aliás, pode ser que você ainda esteja perdido. Você conquistou tanta coisa, toda aquela tralha da qual se orgulha, todas aquelas pessoas que você julga e não quer abrir mão de nada. Não falta nenhum culto e também não perde uma chance de fazer um comentário sobre sua retidão, ou pelo menos de dar alguma indicação dela. Fala com que frequência ora, explica por que ora e assim por diante. Você pode muito bem estar cheio de religião, mas ainda assim estar perdido. Quando vamos a Jesus, abandonamos todo esse lixo e percebemos que nada resta em nossas mãos. Agora só existe uma cruz a qual nos agarrar. Talvez você seja um saduceu moderno. Analise se esta descrição se encaixa. Você aparenta estar interessado em religião, mas na verdade está interessado em política. Está impressionado com os ensinamentos de Jesus, mas você é humanista. É pouco religioso, mas é mais sofisticado que isso. Você talvez seja rico. Talvez tenha crescido em uma igreja, mas não tem grandes convicções sobre o diabo, os demônios e essa coisa toda, né, de como o homem fica no estado da morte. Está muito mais preocupado com sua posição, sua riqueza, suas posses. Se você é um saduceu, então está perdido. De todos esses tipos de pessoas com os quais eu mais me preocupo são os mestres da lei da atualidade, os escribas dos nossos dias.
Talvez você tenha estudado de alguma forma um pouco da teologia. Por ter ouvido falar pode ter ouvido falar, né, sobre graça, ou até mesmo ter ensinado a respeito dela. As pessoas o consideram um seguidor fiel. Você é sensível, é inteligente, não está longe do reino, mas também não faz parte dele. Certifique-se de que não está permitindo que seu estudo sobre detalhes da teologia substitua a necessidade de se submeter ao Senhor Jesus pela fé. Os que se encaixam nessa categoria, a exemplo dos fariseus e saduceus de nossos dias, estão perdidos. Eu temo por você, caso esteja em algum lugar dessa lista, porque nenhum de nós sabe o que o amanhã trará, como dizem Provérbios. Meus amigos, hoje é um dia de encontrar Jesus. Pare de lutar contra Ele. Pare de pensar que tem muito tempo. Pare de pensar que você é a prova de balas. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Sabe, encontre paz no relacionamento com Jesus. Ele é o único que pode perdoar você, e Ele fará. Ele é o único que pode prover bondade e misericórdia pelo restante dos dias da sua vida, e Ele fará. Mas você precisa ir até Ele. Essas coisas, esses detalhes que estou falando aqui para você, são detalhes que eu luto todos os dias. Às vezes nós olhamos para as pessoas e parece que elas têm que se portar da forma que a gente imagina que a Bíblia diz, e a gente fica achando um monte de coisa, um monte de regra, um monte de... não estou dizendo que você precisa olhar para a Bíblia e não fazer nada a respeito disso positivamente. Na verdade, você precisa olhar primeiro para Jesus, amá-lo e então entender o que Ele tem para você. A dificuldade é que muitas vezes a gente quer que as pessoas que acabam de conhecer Jesus, elas se encaixem em um monte de regras que você está acostumado a fazer há 25, 30 anos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós deixemos de olhar para as pessoas com um olhar de julgamento e possamos abraçá-las, acolhê-las, e então depois que a gente fizer isso, a gente consegue mostrar através da vida, uma vida de inclusão, uma vida de aceitação, um Jesus que fazia a mesma coisa. Jesus não chegava para as pessoas e dizia assim: olha, de cara, você na verdade tem que fazer muita coisa para Deus te aceitar primeiro. Ele não fazia isso. Ele ia até as pessoas, ele sanava nas necessidades e depois ele dizia: segue-me. Durante o caminho, as pessoas iam percebendo que precisavam deixar de lado, porque elas percebiam que com o tempo aquilo não se encaixava mais com aquele estilo de vida que Jesus apresentava para ela. O problema é que a gente quer tirar tudo isso de uma vez. E a gente não ama, a gente não estende a mão, a gente não abraça. Lembre dos religiosos daquele tempo. O que eles faziam, cada um tinha o seu compêndio de ideias, de regras, e ficavam julgando os outros. Para os saduceus, os fariseus eram horríveis. Para os fariseus, os mestres da lei eram horríveis, e assim por diante. Hoje nós temos feito a mesma coisa. Eu lembro de vários momentos olhar para as pessoas e falar assim: infelizmente esse não vai para o céu, porque ele está fazendo isso, isso e isso. Ou porque esse daqui, Jesus não está nem aí com ele, porque ele está fazendo isso, isso e isso. E na verdade Jesus vem por causa dessas pessoas, dos quais eu estou no meio. Então aqui está o meu desabafo, mas também está a minha oração para que Deus mude meu pensamento, mude meu modo de agir, mas que você também dê essa oportunidade a Ele. Que Deus abençoe.